Que é o seguinte, existe uma lei chamada da inércia. Essa lei, apesar de ser uma lei da física, é uma lei pela qual nós vivemos hoje naturalmente falando. Então o homem natural, ele vive na inércia. O que é na inércia? Ele tem uma batida e continua sempre fazendo aquilo, ou seja, isso chama-se passividade, nada altera, ele continua sempre fazendo a mesma coisa. E a mesma coisa que o ser humano faz é ficar passivo diante de Deus. Passivo com o mundo, porque o mundo produz passividade na vida das pessoas no tocante ao reino de Deus. Então precisa de uma força externa. A inércia, ela só se move, só deixa de existir com uma força externa tocando. Essa força externa é a pregação, é a ministração, é o toque, é a palavra de Deus, é a pregação de Cristo. Tira as pessoas da inércia e coloca elas no mover de Deus. Então, eu vejo que esse é o natural, não adianta muito ficar brigando com o natural, a não ser mostrando uma outra forma de viver. Essa outra forma é mover-se. O Espírito Santo sempre está se movendo, ele não está na inércia, ele está se movendo, movendo no sobrenatural. Então, eu nem preciso chegar em lugar nenhum para saber que o natural é a inércia, é a passividade. Mas nós fomos chamados por Deus para tirar o povo disso. Somos instrumentos de Deus para tocar essa força externa, a força do poder de Deus, a força da pregação de Cristo, para tirar a pessoa da passividade e levá-la a abraçar o reino de Deus. Levar a pessoa a despertar, a conhecer, a entender. Existe um outro mundo. Nós fazemos parte de outro mundo, nós somos de outro reino, não fazemos parte desse reino da passividade, mas do reino do despertar do Espírito Santo. Nós fizemos um jejum de 21 dias falando sobre a morte da justiça própria. Então nós podemos escolher viver ou pela justiça própria nossa, de cada um, ou pela justiça divina. Quando optamos pela justiça divina, é porque temos clareza de que fomos justificados. A justiça própria morreu, agora vivemos pela justiça de Cristo. Então esse tema tem tudo a ver com o que fizemos no nosso jejum. E por perceber que as pessoas realmente foram impactadas com o jejum e querem deixar e matar a sua justiça própria, por isso nós temos esse ambiente assim aberto, movido pelo Senhor, porque hoje todos creem que estão justificados, estão vivendo pela justiça de Cristo. Isso é poderoso, isso é outra vida, isso é a vida do vencedor. Chegou a hora de nós avançarmos para conquistar. Deus está movendo, é momento de Deus, das nossas células multiplicarem, de nós conquistarmos os bairros, a cidade inteira, porque Deus quer fazer isso. Deus nos deu o privilégio de sermos esse instrumento. Então acorda, igreja, nós temos muita coisa a desfrutar de Deus, e entre elas é testemunhar e ver os milagres que Deus vai fazer nessa cidade. Milhões de pessoas vão se converter nessa cidade, e nós faremos parte dos instrumentos de Deus, do mover de Deus, que vai produzir esses milhões de conversões. Para encerrar, o Senhor ordenou seu filho mais velho. Graças a Deus. Isso era um desejo que eu tinha, e na verdade assim uma frustração minha. Qual é a minha frustração? É porque eu sempre pensei que vida de pastor era uma coisa muito terrível. Então meus filhos nasceram, cresceram, e eu nunca falei para eles, seja um pastor. Muito pelo contrário, não queria que eles fossem pastor, porque eu achava que o pastor sofria muito. Mas aí eu mesmo me tornei pastor. Eu comecei a desfrutar do ministério. E eu vi que é outra coisa. Cada dia eu estou mais feliz, mais prazeroso e mais intenso diante de Deus, porque a vida de pastor é muito boa. Eu só tenho arrependimento de ter sido pastor tarde da minha vida. Fui ordenado aos 38 anos, devia ter sido antes. E aí eu não ensinei meus filhos a isso. Quando eu descobri, quando eu tive essa revelação, quando eu desfrutei disso, meus filhos já eram adultos. E eu ficava pensando, Deus, a coisa mais importante eu não falei. Passou. Mas Deus falou para mim, fique em paz, eu cuido da sua família. E hoje foi o último, né? Um já tinha sido ordenado, o outro. Deus moveu. Eu imagino que, apesar de eu não ter falado, eles puderam experimentar que eu vivo uma vida excelente. Que eu vivo com prazer. E aí eles querem isso, todos querem. Quando eles vivem perto de alguém que tem prazer, eles querem a mesma coisa. E graças a Deus, Deus moveu, e os dois são pastores. Estou feliz da vida. Eles estão fazendo a melhor coisa da vida deles. E o Felipe veio acompanhar. Pois é, meu outro filho já tinha sido enviado para Portugal, está indo muito bem, graças a Deus. Deus está fazendo tanto milagre através da vida dele ali, e veio prestigiar, evidente, isso é uma alegria, uma vitória para a minha família inteira. Então ele veio para fazer parte dessa alegria, graças a Deus. O senhor não fala em cansaço, né, pastor? É o seguinte, Deus nos chamou para viver em descanso. Como ficar cansado quando você serve a Deus? Quando você está à sombra do Todo-Poderoso?
Quando não tem nada que pode te resistir. Porque a gente fica cansado quando tem algo resistindo. Mas se nada pode resistir, então eu vivo em paz, descansado. Tenho 56 anos. Mas eu estou quase igual Caleb falando para Josué. Minha força é como de um jovem. Não tem nada que me para. Graças a Deus. Porque foi Deus quem disse e eu creio no que Ele disse. Nada vai me resistir, então eu vou continuar assim. Não sei quantos anos eu vou viver, mas com certeza vou viver todos eles descansados na presença do Senhor.